Adaptar o mundo de Minecraft para um filme em live action foi um desafio e tanto. Mesmo assim, a produção conseguiu dar vida a várias coisas incríveis do jogo. Mas você sabia que ainda assim existem várias diferenças entre o original e a sua adaptação? E a maioria dessas diferenças é positiva, já que o filme pegou o que era bem simples e trouxe bem mais detalhes. Os Piglins estão entre aqueles que passaram por isso. No jogo, eles já são bem interessantes. Atacam qualquer um que ouse invadir o Nether, exceto se a pessoa estiver vestindo uma peça de armadura de ouro. E também vão dar algum item ao jogador se receberem uma barra de ouro dele antes. Mas não vai muito além disso, porque não sabem falar e nem tem outras interações muito avançadas, o que é totalmente diferente dos Piglins da produção, que são tão inteligentes quanto humanos e sabem falar. O melhor exemplo é o General Chungus, que é simplesmente hilário. Malgosha, a vilã do longa, também é um exemplo. Apareceu até mesmo um jovem Piglin desenhista. Uma pena que ele virou churrasco antes de poder se tornar um artista de sucesso. Os homens porcos também são capazes de bolar estratégias, o que é mostrado quando eles decidem cercar Steve, Henry e Garrett em uma ponte. Eles levam dinamite para explodi-los, algo que também nunca fariam no game. Incrível, não é? Mas existem várias outras diferenças entre a produção e o jogo de Minecraft. Tá começando mais um Team Videos. Os Endermen estão entre os monstros mais assustadores do jogo, e é só olhar para a aparência deles para entender o motivo. Imagina só, você tá jogando tranquilão, até que um homem extremamente alto e com olhos roxos surge na sua frente do nada em um teletransporte. E o pior, você não pode olhar nesses olhos dele, porque caso olhe ele vai dar um grito bizarro e ficar se teletransportando que nem um maluco para te atacar. Ele ainda tem tudo isso na produção, mas vai além, já que ele ganhou o poder bem macabro de colocar quem o encara dentro de uma ilusão. Isso rola com o Henry durante a cena em que ele invade a mansão da floresta, e assim que sai da ilusão, ele luta contra o Enderman de uma forma bem fiel ao game. Uma das alterações mais curiosas e fáceis de perceber é que, pelo fato do filme ser um live action, o Steve e os outros personagens que representam os jogadores não são quadrados. O Steve em si é o personagem mais famoso do jogo, por ser o avatar inicial dos jogadores. Muita gente descobriu que Minecraft é sobre blocos pelo fato de seu protagonista ser quadrado. Então é engraçado que ele tenha sido modificado e virado um humano idêntico aos da vida real. Na verdade, ele se tornou o oposto do que era no jogo. Afinal, ele é interpretado pelo Jack Black, que é mais redondo do que a maioria das pessoas. É até justo que a Malgosha tenha ficado tão confusa quando o viu, ao ponto de perguntar o porquê dele ser tão redondo. O motivo deve ser que o Steve gosta muito de galinhas assadas na lava. Os Creepers também sofreram modificações bem interessantes e que fazem muito sentido quando a gente para pra pensar. No jogo, eles são só criaturas verdes muito perigosas, porque vão te perseguir e ficam próximas o suficiente para explodir. Quase todo jogador de Mine já viveu a experiência de ouvir um barulho, aquele tss, se virar e perceber que tem um Creeper prestes a explodir nas suas costas. O pior é quando ele explode perto da sua casa e destrói tudo. No longa, o visual das criaturas foi adaptado de um jeito genial. Aqui eles parecem ser feitos de grama, o que deixa a sua aparência bem mais bonita. Isso é uma referência ao fato deles no jogo terem sido feitos com a textura da grama de uma versão mais antiga, mas a própria textura da grama foi modificada, enquanto a aparência deles permaneceu a mesma. Muitos nem sabem disso, ou seja, a produção atualizou as criaturas. Outra coisa diferente nos Creepers é que no longa eles não são totalmente hostis e só explodem se forem atacados antes. Caso contrário, Steve, Henry e Garrett teriam sido imediatamente explodidos depois de entrarem na farm de Creepers. Uma das diferenças mais bizarras e inesperadas do filme envolve o Nether. No jogo, essa dimensão é um lugar muito perigoso e terrível, e a gente pode dizer o mesmo sobre o Nether do longa, mas tem uma coisinha nele que ninguém nunca imaginou ver no jogo ou em qualquer adaptação: um show de talentos. A gente descobre isso quando o Steve conta a história da Malgosha e fala que quando jovem ela foi vaiada depois de fazer uma performance de dança no show de talentos do Nether. Claro que como a feiticeira passou a odiar a criatividade por conta desse trauma,
é bem provável que o evento tenha sido proibido no Nether, depois dela ter se tornado a líder dos Piglins. Se você acha que o show de talentos devia ser adicionado no jogo, comenta aqui embaixo #Nether. O Golem de Ferro é definitivamente um mob adorado por todo mundo, já que ele só fica na dele e ataca se for atacado primeiro. Além de ser um ótimo guarda-costas para vilas e casas, no filme ele é bem parecido. Cumpre o mesmo papel de proteger vilas, só que o seu visual é um tanto diferente, sendo mais alto e tendo mais detalhes, além de ser de uma cor mais escura por se parecer com ferro de verdade, enquanto no jogo eles são muito mais claros. Não são só os golems que são mais realistas, todos os itens de ferro do longa se parecem com minério de verdade, enquanto os do jogo são muito claros, iguais aos golems. Essa mudança ocorre com todos os metais. Os blocos em si e os outros itens também são bem diferentes, principalmente quando estão encolhidos para caberem nas mãos dos personagens. Isso também ocorre no jogo, quando os objetos se encontram na barra de inventário ou são dropados no chão, mas os da produção são ainda menores para caber facilmente nas mãos dos atores. E também nos espaços quadrados nas mesas de trabalho. Agora vamos falar de algo de fato decepcionante. Os aldeões malignos não têm um clube de luta. É difícil saber como os roteiristas do filme pensaram em inventar que os bandidos que ficam nas mansões da floresta têm um clube de luta secreto onde assistem monstros saírem na porrada. Mas a ideia é genial. É bem triste que isso também não aconteça no jogo, porque combina com a personalidade deles. Imagina só, você tá jogando, entra em uma mansão da floresta, então é obrigado a entrar em um ringue e lutar contra um bebê zumbi que tá montado numa galinha. Seria aterrorizante, mas divertido demais. Em Minecraft, praticamente tudo pode ser construído, e o filme abordou com gosto essa parte do jogo. Na verdade, foi além. No game tem uma limitação para a criatividade do jogador. Afinal, é impossível fazer um jogo onde literalmente tudo seja possível. A produção não teve essa limitação, e a gente pode ver isso até no cenário, onde vemos moinhos de vento. Essas construções não são naturais do Mine, mas dá para imaginar que foi o Steve quem as construiu. Até aí, tudo bem. É possível fazer moinhos de vento no Mine original, mas não tem como fazê-los se moverem, exceto se você instalar um mod ou coisa do tipo. A grande diferença é justamente essa, porque os moinhos de vento do longa giram iguais aos da vida real. E aí, tá curtindo o vídeo? Se sim, que tal se inscrever no canal para sempre receber nossos conteúdos diários? Outra adição muito maneira relacionada aos monstros do Nether é sobre os Ghasts. Normalmente os monstros apenas voam e cospem bolas de fogo, mas eles também são utilizados como veículos no filme. Isso até parece com uma adição de uma atualização do Minecraft que vai ser lançada em junho, onde o jogador pode domesticar um Ghast para voar montado nele. Só que não é a mesma coisa, já que o Ghast domesticado se torna um Happy Ghast e para de atacar as pessoas. No filme, o monstro é feito de montaria de outra forma. Ele permanece sendo mau e agressivo, mas os Piglins ficam em construções de madeira que são presas nele. É como se eles fossem transformados em balões de ar, o que parece ser algo bem cruel. A Elytra é outra coisa do game que foi adicionada bem depois do seu lançamento, mas que o longa trouxe de imediato, simplesmente por ser maneiro. E ainda bem, porque a cena dos personagens voando para fugir dos Ghasts é hilária. Mas eles fazem outra coisa impossível de ser feita no Mine, que são duas pessoas voarem juntas com uma mesma Elytra. Por não ter pego um par de asas para si, o Steve foi obrigado a montar no Garrett enquanto ele voava. Essa é mais uma das mecânicas que seria incrível ver sendo adicionada no jogo. Imagina só poder subir nas costas do seu amigo para que os dois possam voar com só uma Elytra. Os Piglins tiveram muito destaque no filme, e é por isso que existem tantas diferenças entre eles e suas versões originais. E uma delas chegou a irritar os fãs mais atenciosos do jogo. Isso porque eles usam armaduras e armas de ferro na adaptação. Tanto na produção quanto no jogo, os Piglins adoram ouro. Mas eles amam tanto na versão original que costumam utilizar somente armas douradas. Então é meio estranho que eles usem tantos itens de ferro durante o longa, embora isso possa ser uma alteração proposital. Afinal, os Piglins querem invadir o mundo superior justamente para roubar o seu ouro. Isso pode muito bem significar que o Nether já está quase sem ouro nenhum, obrigando a eles a utilizarem outros minérios.
Faz sentido. Lembra da cena terrível da Malgosia enfiando sua espada em um bebê piglin só por ter visto ele desenhando? Um pequeno detalhe dessa parte adiciona algo que também não ocorre normalmente. Ao falecer, o coitado desaparece e uma costeleta de porco surge no lugar. É um momento cômico e com humor bem macabro, mas a verdade é que os piglins não soltam costeletas de porco quando são mortos. Isso só acontece com porcos, embora faça sentido que o longa tenha feito essa alteração, porque os piglins são homens porcos. Nem sempre existiram pandas no Mine, mas a atualização que os trouxe foi muito boa. E por um motivo bem justo. Todo mundo ama pandas, tanto que eles ganham uma cena muito engraçada no início do filme, onde dançam com o Steve. E como você já deve imaginar, essa é mais uma das diferenças que a adaptação fez, já que pandas e outros animais não são capazes de sair dançando por aí no jogo. Os pandas até fazem alguns movimentos mais interessantes que os outros mobs, como rolar no chão e deitar. Mas requebrar da mesma forma que fazem no longa, aí já é demais. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis na sua tela, é só clicar em um deles para continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!